Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos aprender sobre ângulo inscrito a uma circunferência e ângulos cujos vértices não pertencem à circunferência. Vocês poderão acompanhar esse conteúdo a partir da página 133 do livro didático de vocês. Inicialmente vamos considerar sobre ângulo inscrito. Ângulo inscrito é todo ângulo que tem um vértice na circunferência e seus lados secantes a ela. Vemos aqui na figura ABC é um ângulo inscrito e ele determina na circunferência o arco AC. Nessa figura aqui, SRT é um ângulo inscrito e ele determina na circunferência o arco ST. É importante destacar isso aqui. A todo ângulo inscrito corresponde um ângulo central, que determina na circunferência o mesmo arco determinado pelo ângulo inscrito. Veja essa figura. Temos aqui o ângulo inscrito AVB, aqui no vértice V, e o ângulo central AOB, com o vértice aqui no centro da circunferência. E ambos determinam o mesmo arco AB. Tanto o ângulo inscrito determina o arco AB, como o ângulo central determina aqui o arco AB. Existe uma relação entre a medida do ângulo inscrito e a medida do ângulo central correspondente. A medida de um ângulo inscrito é igual à metade da medida do ângulo central correspondente. Nós vamos demonstrar essa relação considerando aqui três casos. Em dois deles nós faremos a demonstração. No primeiro caso, o centro da circunferência pertence a um dos lados do ângulo inscrito. Veja que x é a medida do ângulo inscrito. Ele está determinando aqui na circunferência o arco AB. E y é o ângulo central correspondente, que também está determinando o arco AB. Mas observe que esse triângulo aqui, OBV, ele é um triângulo isósceles, pois OV e OB são raios da circunferência, têm as suas medidas congruentes. E os ângulos da base de um triângulo isósceles têm a mesma medida, são congruentes. Além disso, nós podemos perceber que Y é o ângulo externo a esse triângulo. Então, Y é um ângulo externo a esse ângulo aqui. Ele é adjacente a esse ângulo aqui, que vamos chamar aqui de ângulo A. Y é adjacente a A, externo a A. E Y, dessa forma, será igual à medida dos outros dois ângulos, que não são adjacentes a ele. Ele será igual à medida dos outros dois ângulos do triângulo. Portanto, Y será igual a x mais x. Então, Y será igual a 2x. E x, o ângulo interno, será então igual à metade da medida do ângulo central correspondente a ele. Então, consideramos o primeiro caso, quando o centro O pertence a um dos lados do ângulo inscrito. Vamos observar agora um outro caso, quando o centro O é interno ao ângulo inscrito, conforme nós podemos observar nessa figura. O centro O ele é interno ao ângulo inscrito. Vamos chamar esse ângulo aqui interno de x. Veja que x aqui foi dividido em x1 e x2. Todo esse ângulo aqui, o ângulo central, vamos chamar de y. Traçando pelo vértice V um diâmetro de circunferência,
dividimos o ângulo inscrito em dois ângulos de medidas x1 e x2. Veja que x mais 1 mais x mais 2 é igual a x. E o ângulo central correspondente também dividimos em dois ângulos de medidas y1 e y2. Mas observe que y1 mais y2 é igual a y. Quando fazemos isso, observe aqui o seguinte. O ângulo x1, o ângulo inscrito x1, determina esse arco aqui, AT. O ângulo central y1 também determina o mesmo arco. Então, nós recaímos no primeiro caso. Podemos dizer, então, que y1 é o dobro de x1. Mas veja que o ângulo inscrito x2 determina aqui na circunferência o arco BT. Y2 também determina o mesmo arco. Y2 é um ângulo central. Então, y2 será igual ao dobro de x2. Isso posto, nós podemos então chegar à seguinte conclusão. Como y1 mais y2 é igual a 2x1 mais 2x2, ou seja, y1 mais y2 é igual a 2 vezes x1 mais x2. y1 mais y2 é y. Então, y será igual a 2x. E, novamente, percebemos que x é a metade do ângulo y, ou seja, percebemos, então, que o ângulo inscrito x é a metade do ângulo central y. No terceiro caso que pode acontecer é quando o centro O é externo ao ângulo inscrito, como temos aqui. Denominamos x a medida do ângulo inscrito e y a medida do ângulo central correspondente. É possível demonstrar, de acordo com a figura abaixo, que novamente a medida do ângulo inscrito x é igual à metade da medida do ângulo central y. Como o ângulo central tem a mesma medida do arco determinado por ele na circunferência, o arco AB, existe uma relação entre a medida do ângulo inscrito e a medida do arco correspondente. A medida de um ângulo inscrito é igual à metade da medida do arco determinado por ele na circunferência. Veja essa figura aqui. X é a medida do ângulo inscrito AVB. AB é a medida do arco determinado pelo ângulo inscrito AVB. Então, x será igual à medida do arco AB dividido por 2. Acompanhe algumas situações que ilustram isso. Vamos determinar a medida x do ângulo inscrito aqui AVB, nesse exemplo já respondido. Como o arco AB, a medida dele é de 40 graus, então x será a metade dessa medida, será igual a 20 graus. Na figura 2, nessa figura, x é a medida do arco e o ângulo inscrito é 63 graus. Só que o ângulo inscrito mede a metade da medida do arco. Então, x será 2 vezes 63, ou seja, 126 graus. Ainda na página 136 temos mais dois exemplos. Temos aqui, x é a medida do ângulo inscrito e a medida do arco AB, melhor dizendo BC, é a mesma medida do ângulo central aqui, 135 graus. Então a medida de x será a metade da medida do ângulo central, ou seja, 67 graus e 30 minutos. Ou 67 graus e meio. 67 graus e meio é igual a 67 graus e 30 minutos. E nesse quarto exemplo, temos aqui o ângulo inscrito 5x e a medida do ângulo central correspondente é 3x mais 42 graus. Então, 5x será
a metade desse ângulo aqui, 3x mais 42 graus. Desenvolvendo aqui essa equação, nós encontramos que o valor de x é igual a 6 graus. E observe isso. Se x é 6 graus, o ângulo inscrito aqui é 30 graus, 5x. Aqui, portanto, será 60. Aqui será 3 vezes x, 3 vezes 6, 18. Mais 42 graus. Temos o dobro de 30, que é igual a 60 graus. Aqui na página 136 temos algumas atividades. Vamos considerar então a primeira questão. Qual é a relação de igualdade entre as medidas dos ângulos P e T indicados na figura? Veja que o ângulo P é um ângulo inscrito que gera o arco AB. O ângulo central T também gera o mesmo arco AB. Então, nós podemos dizer que o ângulo T, o ângulo central, é o dobro do ângulo inscrito. T é igual a 2P, ou então podemos dizer que P é igual a T, ao ângulo T, dividido por 2. Fácil, né? Veremos aqui na página 140 esse subtítulo: ângulos cujos vértices não pertencem à circunferência. Para isso, vamos analisar dois casos. O primeiro caso, o vértice é um ponto interno à circunferência e distinto do centro. Então, vamos analisar dois casos de ângulos cujos vértices não pertencem à circunferência, mas observe, e que não são ângulos centrais. O primeiro caso é o vértice é um ponto interno à circunferência e distinto do centro. Não é um ângulo central. Veja que, como x é a medida de um ângulo externo ao triângulo aqui, APD, então a medida de um ângulo externo a um dos ângulos do triângulo, por exemplo, se nós chamarmos esse ângulo aqui de y. Então, o ângulo externo a y será igual à soma das medidas dos outros dois ângulos do triângulo, que não são adjacentes a x. Então, x não é adjacente nem a A nem a B, é a y. A medida de x é igual à medida de A mais B. Mas observe que o ângulo A gera o arco aqui AB. O ângulo B gera o arco CD. Qual é a medida do ângulo A? É a medida do seu arco, que é a mesma medida do ângulo central correspondente ao ângulo A, dividido por 2. Então, a medida do ângulo A é igual à medida do arco que ele forma aqui na circunferência, o arco AB, dividido por 2. E quem é a medida do ângulo B? B está gerando o arco CD. Então, a medida de B é igual à medida do arco CD, que é a mesma medida do ângulo central correspondente a esse ângulo inscrito B, dividido por 2. Portanto, se x é igual a A mais B, então podemos dizer que x é igual à medida de A dividido por 2. Esse ângulo aqui é igual à medida desse arco dividido por 2, mais a medida do arco CD aqui, dividido por 2. X é igual à medida do arco AB dividido por 2, mais a medida de CD dividido por 2. O segundo caso que temos é quando o vértice
é um ponto externo à circunferência. Observe esse caso. Temos aqui, no vértice P, temos formação aqui do ângulo APC, de medida x. Nesse triângulo aqui APC, esse ângulo A aqui é um ângulo externo ao triângulo. Vamos chamar esse ângulo interno aqui do triângulo de y. Então A é um ângulo externo a y, então a medida de A será igual à medida dos outros dois ângulos que não são adjacentes a ele. A é igual a x mais B. Isolando aqui x será igual a esse ângulo A menos B. Isso posto, observe o seguinte. X é igual à medida de A menos B. Mas quem é A? É a medida... Qual é a medida de A? Desse ângulo A? É a medida do arco CD. O ângulo A forma na circunferência o arco CD, dividido por 2. E a medida... O ângulo B forma o arco AB. Então, a medida de B será o arco AB dividido por 2. Portanto, se x é A menos B, a medida de x será então igual a medida do arco CD por 2 menos a medida do arco AB por 2. Veja que essa situação já resolvida. Acompanhe. Vamos determinar a medida x indicada aqui na figura, sendo que a medida do arco AB é 60 graus e a medida do arco CD é 30 graus. Então, x será igual à medida do arco AB por 2, mais do arco CD por 2, ou seja, 60 por 2, 30, mais 30 por 2, 15. 30 mais 15, 45 graus. Temos agora um caso onde o ângulo está externo à circunferência. Nesse caso, a medida x indicada é igual à medida do arco AB dividido por 2, menos a medida do arco CD dividido por 2. Ou seja, se AB é 130, por 2 dá 65. Se CD é 50, por 2 dá 25. 65 menos 25, 40 graus. Fácil, né? Aqui na página 141, vamos considerar a questão 1. A questão 1 diz o seguinte. Em cada caso, ou em cada uma das figuras, vamos indicar por T a medida do arco AB e por S a medida do arco CD. Determine a medida x em função de T e S. Então, nesse caso do item A, x é um ângulo interno à circunferência. Então, AB vamos indicar por T. E o ângulo CD vamos indicar por S. A medida do arco AB por T. E a medida do arco CD por S. Então, nesse caso, x é igual à medida do arco AB, que é T, dividido por 2, mais a medida de S, que é a medida do arco CD, por 2.
No item B, o ângulo X ele é externo à circunferência. Então, nesse caso, indicando a medida do arco AB por T, e CD por S, a medida desse ângulo X será igual a T sobre 2, agora menos, já que o ângulo é externo, menos S sobre 2. Vou dar uma melhorada aqui, esse S aqui, colocar minúsculo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desta videoaula. Fica então como atividade proposta para casa a questão 3 da página 136 e a questão 2 da página 141. Bons estudos, até a próxima.